Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E aí, prestem bem atenção, quinta-feira, 13h30, quem está na tela da Band, tá aí para todos, criatura. Prestem bem atenção. O nosso tema de hoje é super importante, fibrose pulmonar. Meus convidados, olha ele de novo aqui na minha tela, aliás, os dois de novo na minha tela. Quando o convidado sabe muito bem o que faz e ao vivo, a gente traz de volta Gilmar Zonzin, o pneumologista, e Alden Neves, nutricionista. Então nós vamos falar todo sobre esse fervo aí, tá bom? Olha só, um abraço para os meus amigos Thalita. Ai, sim, não, tá aqui na tela, pelo amor de Deus. Olha aqui que fervo, olha que bonitinho, ó. Nasceu a filha da empresária e a minha amiga, lógico, Thalita Harumi, e meu amigo Ramon. Um grande beijo pra família, ó, tá aqui a foto aqui, tá bom? Olha, Thalita, muita saúde pra essa delícia que acabou de chegar. Nós não conseguimos falar com você pra saber o nome da criatura que chegou ao mundo aqui, junto com Tá aí para todos, criatura, tá bom? Mas eu quero deixar muita felicidade para ela e principalmente regada de saúde, tá bom? Quero agradecer também o convite que eu recebi para ser jurados. Tem mais um aqui, ó, tem mais um. Olha aqui, tá vendo, ó? Olha só. Concurso Musa Leão do Sul 2019, que vai acontecer na boate Área Restrita. E no dia 1º de setembro eu vou estar lá na boate, na Área Restrita, em Barra Mansa, para dar o meu voto e fazer umas perguntas deliciosas. Quero deixar bem claro para as candidatas que não vem com essa se já leu O Pequeno Príncipe ou O Enorme Príncipe. Não vem com Cinderela não, porque eu quero pergunta pesada. Quero saber, inclusive, o que você é capaz de fazer para ganhar esse concurso, até mesmo um teste do sofá. Porque tem muita gente que quando precisa ganhar alguma coisa, vai fundo. Não vem com essas perguntinhas leves não, porque isso não combina comigo, tá bom? Já vou avisando para vocês, tá? Olha, você de casa, quer mandar o seu alô, sua sugestão de pauta? Ou até mesmo seu abraço? É muito fácil, criatura. É só mandar mensagem pelo 97402-6805, ou então a segunda opção é o meu Instagram, que é o @taiparaTodosOficial. Eu falei tanto aqui no negócio das músicas, eu até acabei engasgando, tá bom? Deixa eu tirar aqui e pra gente voltar já pra esse fervo aqui, ó. Volta aqui de novo, que a gente já vem já com mais assuntos. O assunto de hoje é saúde. Vamos falar da fibrose pulmonar, uma doença que afeta os pulmões, que precisa ser tratada e uma boa alimentação pode evitar, sabe o quê? Complicações para o seu pulmãozinho, tá bom? Principalmente para você que fuma horrores, nós vamos falar tudo isso. Antes de eu começar a entrevista, chegou aqui pelo nosso zap, um abraço da Araci Lopes, da cidade de São João do Meriti, disse que gostou de ver como eu sou querido. Ah, deve ter sido por causa do programa de ontem sobre o meu aniversário. E que vai estar ligadinha no programa de hoje. Então, ó, desde já, segura esse beijo aí, criatura. E segue meu corpo aqui que nós vamos começar essa entrevista. Zonzin, querido. Olá, Thaí, boa tarde. Alden. Tudo bom, Thaí? Que não é Aldrin. Exatamente. Ele é Alden mesmo. Zonzin, vou conversar contigo aqui, queridão. O que é fibrose pulmonar? Porque o nome já assusta, né? Thaí. E é meio para assustar mesmo, né? Fibrose pulmonar seria o nome para um grupo de doenças em que o nosso pulmão ele vai ficando exatamente isso, fibrosado, endurecido. Até a gente tem umas imagens sobre isso para mostrar depois. No segundo bloco você vai lá explicar tudinho. E é uma coisa que começa devagarzinho, geralmente, vai progredindo. Aí você imagina que se o pulmão seu vai ficando mais duro, vai ficando mais difícil para você respirar, botar o ar para dentro e para fora. Mas no começo, assim, não dá uma clareza, não é uma coisa que a pessoa note com muita diferença. Aí quando a doença vai avançando, aquilo vai endurecendo cada vez mais e cada vez a pessoa vai tendo mais dificuldade para respirar. E a gente tem visto claramente um aumento no número de casos de fibrose pulmonar, um aumento no número e uma dificuldade, um retardo no diagnóstico desses quadros. Inclusive, a gente está até estruturando uma atividade nesse sábado para o pessoal da área de saúde, no São João Batista, em Volta Redonda,
lá junto com a Unifoa, até para discutir isso, porque a gente tem visto esse tipo de situação cada vez com mais frequência e é uma situação que você falou, assusta e parece que passa assim de passagem para a maior parte das pessoas, inclusive para algumas pessoas da área médica. Então, a gente está preocupado com isso. Eu disse ali na abertura do programa que principalmente para você que fuma horrores, e a pergunta está aqui, ela é associada principalmente ao cigarro? A fibrose pulmonar seria um termo mais genérico. Agora, existe um tipo de fibrose pulmonar, que é a fibrose pulmonar idiopática, que inclusive é talvez a que mais nos preocupe, porque ela é a que evolui e ela tem uma forte ligação com o cigarro. A gente vê que a cada 10 pessoas que têm essa doença, fibrose pulmonar idiopática, 7, pelo menos, têm histórico de cigarro no passado. Então, o cigarro, além de fazer você ter câncer de pulmão, fazer você ter enfisema, fazer você infartar, o cigarro também faz você ter fibrose pulmonar. Então, assim, fumar realmente é algo que não dá para entender e até teve algumas pessoas ultimamente defendendo o cigarro, aí a gente fica assustado, porque, lamentavelmente, de fato, o cigarro mata, inclusive, através da fibrose pulmonar. Deixa eu falar uma coisinha aqui, olha, em 1987 meu pai veio a falecer e estava lá na certidão de óbito dele, carcinoma broncogênico. Isso é o fim mesmo do pulmão, é a derrota. Fumava 3 maços de cigarro por dia. Essa é mais uma das doenças que o cigarro é capaz de causar, que no caso é o câncer de pulmão. Então, a fibrose pode acarretar esse câncer? Sim, no sentido de que todo paciente que tem fibrose no pulmão, ele tem mais chance de ter câncer no pulmão. Mas você tem muitas pessoas, obviamente, que têm câncer de pulmão e nada de fibrose. Mas todo paciente que evolui com o pulmão fibrosado, aquela mudança naquele tecido, aquelas células, você criar ali um câncer é muito mais frequente do que em quem não tem fibrose. Então, o cigarro mata de um jeito, mata de outro, mata do outro. Depois eu vou voltar aqui das pessoas estarem defendendo. Alden, queridão, a má alimentação aumenta o risco das doenças pulmonares também? Uma alimentação, na verdade, aumenta o risco de tudo. Né? É fato. Né? A gente tem milhões de mortes evitáveis por ano se a gente tivesse um padrão de alimentação melhor. Né? Infelizmente, a gente começa a ter esses problemas cada vez mais cedo por conta desses erros alimentares cada vez mais frequentes. A comida que não presta é boa, é barata e tem em qualquer lugar. Então, você com isso aumenta uma carga de doença gigantesca e a gente consegue prevenir isso através de uma boa alimentação. Também tem relação com as doenças pulmonares, sem dúvida, né? Você vai ver que uma pessoa obesa, por exemplo, ela tem uma chance maior de fazer algumas afecções pulmonares, né? Desde as mais simples até as mais complexas, né? E nesse caso, a alimentação adequada ajuda muitíssimo no tratamento. Agora, deixa eu fazer mais um adendo aqui. Olha só, tem um vídeo de uma pessoa que deu uma entrevista aí na outra emissora, vizinha da gente aqui, e ela fez um comentário sobre a situação dos gays, e aí, se não gosta do jiló, come jiló. E não come o jiló. Ficou uma coisa. Então, principalmente, aí logo embaixo desse comentário, veio um outro comentário num grupo que nós temos de imprensa, que pessoas estão querendo que também seja liberado a situação das drogas. E sobre isso do câncer, só para unir alguma coisa, somente as pessoas que conviveu com uma pessoa que teve esse câncer, como meu pai teve, somente uma pessoa que convive com alguém que faz o uso de droga dentro da família. Volto a dizer, teoria é uma maravilha, papel aceita tudo. Eu quero ver conviver na prática. Obviamente, cada um tem a sua opinião. Eu não estou aqui abrindo bandeira para grupos LGBT, o que seja. Estou falando porque eu convivi 2 situações. Uma com o câncer do meu pai e convivi com uma pessoa que fazia uso de droga. Então, não vem com essa mão que não gosta do jiló, não come o jiló, não. Convive, porque é sempre muito legal quando acontece no do vizinho. Tem gay. Olha, fulano de tal é gay, ele é filho de fulano de tal, ele é uma gracinha. É a gracinha nada. Se fosse dentro da sua família, a aceitação não seria como essa. Então, meça suas palavras quando quer fazer alguma coisa sobre uma coisa que é muito complexa. Não sai falando asneira pela televisão, porque ficou feio. Viralizou, ficou famosa da pior o pior modo possível. Ficou feio. Meça as palavras que fica muito melhor. Vá conviver para ver se é legal desse jeito. Principalmente também a situação das drogas e com essa situação. Fumar, eu fumo, eu controlo. Controla nada. Não há controle nenhum. Vício não tem controle. Estou errado? Não, o problema das drogas, e entre elas o cigarro,
é que elas te dominam, não é você que domina. E aí você vê várias pessoas, a gente tem inúmeros pacientes, e o paciente, doutor, eu quero parar de fumar, eu queria parar de fumar, mas eu não consigo. Ele já perdeu a graça, né? Quando era jovem, era aquela coisa de uma rebeldia, autoafirmação, a pessoa começa a fumar, acha aquilo bacana. Tem uma hora que já não é mais tão bacana, e tem uma hora que a pessoa já está doente, e tem uma hora que ela está doente, ela sabe que o cigarro está fazendo mal e ela tenta parar e não consegue. Por quê? Porque aquilo cria uma cadeia, cria uma prisão. Então as pessoas têm que ter... Não é uma questão de proselitismo, politicamente correto, é a tristeza que a gente tem de ver tantas pessoas sofrendo muito, e sofrendo por causa de um negócio chamado cigarro. E o governo gastando dinheiro com isso. E a saúde? E aí a pessoa reclama... Não. E a saúde, Aldo? Indo embora. E quer liberar o cigarro, quer baratear o cigarro para não sei o que, questão econômica, mas daqui a pouco, quando tem um doente com problema de cigarro precisando de remédio, aí reclama que não quer pagar o remédio. Não tem nem leito para se E cuidar. aí você vai vendo que falta uma miopia aí. Se o cigarro não fizesse mal, maravilha. Mas, lamentavelmente, ele faz e faz muito. Deixa eu voltar aqui. Sem falar o mau hálito. Deus que me livre e guarde ou conversar ou ter que beijar na boca de um mau hálito desse, que é o chamado cigarro. É horrível. Aliás, como diz meu amigo Sandro Henrique, é um erro. Problema de quem fuma, mas não vem conversar comigo com bafão não, porque eu já saio logo de perto. Você falou da alimentação. A ideal, vamos lá, você falou que existem produtos no mercado que são baratos e fáceis de encontrar. Então vamos dar um toquezinho para essas pessoas que estão aí precisando? Então, o ideal, na verdade, e a gente vai pensar em um ponto que tem a ver com a questão da qualidade da dieta como um todo, e esse é um ponto que falha muito, principalmente para nós no estado do Rio. Nós somos um dos piores estados do Brasil em consumo de alimentos minimamente processados, isso é fato, né? A gente acho que está virando campeão nacional. Infelizmente, em outro quesito ruim. E um fator, assim, a gente não pode dizer que existe uma alimentação correta para todo mundo. Não existe isso. Cada pessoa tem uma necessidade, não existe uma saúde única, né? A saúde são construções coletivas e individuais. Então, eu posso ter alguma condição de saúde que me coloca num padrão de alimentação diferente do seu. Então, não existe uma alimentação que seja igual para nós dois, né? Ela tem que ter pelo menos parâmetros mínimos de qualidade. E um fator que interfere muito para a gente poder garantir uma alimentação de boa qualidade é o consumo mínimo de frutas, verduras e legumes. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde são 400 gramas por dia, ou 5 porções. É a história da 5 ao dia. Conheço pessoas que não comem nem uma maçã por semana. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e eu volto com muito mais o tema fibrose pulmonar aqui na tela do Tá Aí Para Todos, tá bom? Sai daí não, criatura. 2 palitinhos, ó. Nós 3 estamos de volta, tá bom assim? Dicas da Band. Segurança no trânsito. Os pedestres também devem ser respeitados. Lembre, você e muitos que você ama também atravessam as ruas. Respeite os limites de velocidade. Não tenha tanta pressa. E lembre, gentileza gera gentileza, incluindo no trânsito. Meu nome é Rodrigo, eu sempre quis chegar na final e aqui estou. Meu nome é Lorena, eu vim do Piauí e eu tô aqui no Masterchef para representar todo o povo do Norte e Nordeste. Sempre quis fazer as pessoas felizes através da comida. Dizem que é bom quando você queima a mão, porque a cozinha entra dentro de você. Meu ponto forte é a diversidade, isso reflete na minha cozinha e isso vai me ajudar no final. Eu vou conquistar o troféu do Masterchef porque eu tenho identidade, porque eu tenho força e porque eu tenho um temperinho no coração. Tá se arrumando pra quê? Pro Festival de Inverno Bramil. Banana prata ou tomate selecionado, R$ 2,29. Alho a granel, R$ 14,99. Ovos brancos extra, sétimo céu, 30, R$ 8,69. Vem logo, Festival de Inverno Bramil 50 anos. Estamos de volta com o Tá Aí Para Todos e o nosso tema, fibrose pulmonar. O Zãozinho já está aqui a posta, aqui, olha, nós vamos começar aqui a falar já.
Fibrose pulmonar, normal e início da destruição progressiva da arquitetura pulmonar. Fala um pouquinho disso aí, que você é o que entende do fervo. Hoje em dia, uma coisa que melhorou na medicina é o acesso a determinados exames. Isso aqui é um exemplo de um exame de tomografia do pulmão, tomografia do tórax. E que hoje em dia é um exame que a gente consegue realizar no sistema privado, no sistema público com muito mais facilidade. Quando você olha isso aqui, você está vendo essas áreas aqui, é a área do pulmão. Se você tocar, ela vai... Essa aqui é a área do pulmão. Peraí, vamos consertar aqui porque... Volta. Deixa eu consertar aqui. Bom, isso. Ao vivo tem dessas coisas. Ao vivo tem dessa coisa. Parou. Tá bom. Parou. Tá bom. Ficou um pouquinho tortinho só. Então essa área aqui é a área do pulmão e esse aqui é um pulmão normal. O pulmão tem esses pontinhos aqui, que às vezes a pessoa quando pega, acha que é uma lesão, uma neoplasia, um câncer. Não, isso aqui é normal, tudo normal. Aí olha para o lado de cá, você já vê umas linhas aqui, umas coisas estriadas. Então, imagina o seguinte, o tecido normal do pulmão, exposto a alguma coisa, por exemplo, cigarro, ele começa a reagir e dessa arquitetura aqui normal, ele começa a ter esses negocinhos aqui. E a pessoa nessa época que está com isso aqui, geralmente ela não sente quase nada. Ela tem um cansaço quando sobe uma escada, tem um cansaço quando sobe uma ladeira, tem uma tosse chata que não para, e muitas vezes fica com isso aí progredindo. Aí vai mais à frente. Vamos lá, vamos para mais um. E olha como é que a coisa vai caminhando nesses pacientes. Esse processo de endurecimento do pulmão, ele vai aumentando, não sei se as pessoas conseguem perceber, como é que isso aqui está cheio de umas linhazinhas brancas, isso aqui o pessoal diz que parece um favo de mel. Então o pulmão é como se fosse uma esponja que vai ressecando, uma esponja que vai endurecendo, e quando chega nesse estágio, a coisa vai progredindo, a pessoa tem uma falta de ar enorme, precisa de oxigênio para conseguir respirar minimamente bem, tem uma enorme dificuldade de fazer qualquer coisa, tomar banho, se alimentar. Então é uma doença que tem essa progressão a uma situação muito triste e difícil que é isso aqui. José, essa parte aqui onde que não existe mais um pedaço da imagem, já é perda de tecido? Não, isso aqui é o nosso coração. Aqui está o coração, aqui está a coluna. Agora você imagina, se voltar lá atrás, aquela coisa escurinha que é o tecido pulmonar normal, olha, cheio dessas coisas brancas aqui, parecendo até o coração, tá vendo? Então isso aqui tudo é um pulmão duro, um pulmão ressecado, é um pulmão totalmente que era doente. Uma parte do pulmão que já estava se perdendo o coração, aqui. pulmão de um lado e do outro. E aqui? Aí você vê como é que seria a coisa. O nosso pulmão normal, ele é assim, ó. Aí você chega e fala, como é que isso funciona? Quando a gente põe o ar para dentro, respira, né? O oxigênio entra, mas o oxigênio tem que chegar no sangue. Como é que o oxigênio da gente respirando aqui todo dia vai para o sangue? O oxigênio entra aqui e passa para esses vasozinhos aqui, isso aqui tudo é célulazinha de sangue. Aí você recebe o oxigênio da atmosfera que Deus nos deu, bota para o pulmão e o pulmão vai para o sangue. E o gás carbônico que a gente elimina na respiração também sai por aqui. Isso aqui é uma área ocupada com ar. Isso aqui é o ar que a gente respira. Entendi. Olha como é que fica na pessoa que tem... Nós temos que ser um pouquinho rápido, senão olha como é que fica... Cadê o pulmão? Cadê o lugar que a pessoa respira aqui? Está tudo fibrosado. Já e aí não consegue mais botar ar para dentro, botar oxigênio para dentro e botar o gás carbônico para fora, e a falta de ar pode ser gigantesca. Tá certo, vamos lá então, que eu vou falar aqui com Alden. A gente fala muito de obesidade, mas a desnutrição também é preocupante? Sim, muito. Porque principalmente, vamos atacar um pouquinho, não, aliás, não vamos atacar, vamos comentar. Modelos, elas começam a ficar magra, precisa ficar magra, ainda volta essa doença que às vezes o pessoal sabe que ela saiu de moda, mas ela não saiu, que é a anorexia, não é isso? A anorexia continua muito na moda. Muito. Não é um tema muito falado, mas acontece. Muito tá ligado uma coisa a isso? Tanto faz ser obeso e também como ser anorexo? O que acontece? Muitas vezes você vai ter a coexistência da obesidade com a desnutrição. Você pode estar com excesso de peso e estar com falta de minerais, de proteínas e outras condições que são necessárias para o nosso corpo, né? Outra condição é o distúrbio alimentar. É quando a pessoa está em uma obsessão pelo corpo perfeito e tal, ou então uma obrigação de chegar nesse corpo, como é o caso de um modelo, e vai se privando de vários grupos alimentares, ou vai entrando em dietas restritivas, e pode vir a terminar também em desnutrição. O prato predileto é uma folha de alface, né? Sim. Sempre, por aí. Sempre isso. E assim, cada vez surgem coisas mais loucas com relação a isso. Não, a internet está louca. Tá cheio disso. Regimes mirabolantes que acham que da noite pro dia vai ter Gisele Bündchen chegou. É mais ou menos desse jeito. E o problema é que todo mundo começa a perseguir isso. Tem, mas aqui, ó. Na hora que o paciente descobre a doença, ele precisa mudar de alimentação, ainda dá tempo? Dá. Na verdade, a alimentação, casos, né?
a alimentação, no caso a gente não vai mais falar só em alimentação, a gente vai falar num tratamento dietoterápico, ele é fundamental para poder ir dando suporte para o paciente ao longo da evolução da doença. Então, nas fases iniciais, né, quando o paciente não sente nada e não tem nenhuma manifestação clínica, né, a gente só consegue realmente introduzir algum tipo de tratamento se já houver um diagnóstico. Né, e aí a importância fundamental do médico nesse papel. Ele dá o diagnóstico, já tem uma condição clínica já realmente bem configurada, ali a gente pode iniciar o tratamento. Essas pessoas, as pessoas que sofrem de fibrose, elas têm uma dificuldade enorme para se alimentar, porque o esforço para respirar é grande, com isso gastam muito mais energia do que o necessário, né, no processo normal, né, e começam a fazer alterações no movimento normal de respiração. Então, imagina você conseguir se alimentar, né, quando a gente vai se alimentar normalmente, se eu tiver que tomar essa água, por exemplo, eu consigo, no movimento respiratório que eu faço, né, eu consigo parar minha respiração e engolir. Agora, imagina uma pessoa que tem, por exemplo, né, ela está dispneica, ela está respirando tipo... Igual cachorrinho. Igual cachorrinho, ou com um movimento diferente do que seria esperado. Então, a deglutição é complicada, a mastigação é complicada, né? O gasto calórico aumenta muito. Né? Essa pessoa pode ter um fenômeno que é chamado de saciedade precoce. Então, um pouquinho que ela coloca no estômago, o estômago começou a distender, já para, já enchi e tal, não consegue comer. Né? Isso pode causar vômitos também? Me chamou a atenção aqui agora. Pode causar vômitos e a pessoa achar que está com problema no estômago, mas já é... Mas já aí é a manifestação já seria mais clássica. Já seria mais clássica. Antes de... Não conheço nenhum quadro de vômito assim associado. Talvez até tenha, mas que eu saiba... Tem uma outra pergunta também na volta. Olha só, eu já vou ter que ir para o intervalo. Ai, vou sim, mas não saia daí. A gente volta para o último bloco com mais fibrose pulmonar aqui na tela do Tá Aí Para Todos. Sai daí não. Ó, 2 palitinhos só. Já estou voltando. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Você ligado na Band e gosta de esporte? Está a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado, às 11 da manhã, a gente entra em campo com o Tô na Área. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, tá tudo aqui para você. Então não perca. Todo sábado, às 11 da manhã, Tô na Área, aqui na Band. O mercado competitivo exige mais de você. Por isso, tenha seu diferencial e largue na frente. Faça no Unifoa e tenha capacitação profissional mais completa, além de desenvolver suas habilidades e competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos em várias áreas, com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br/pós, inscreva-se e esteja mais preparado em sua carreira. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Tá Aí Para Todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Estamos de volta com Tá Aí Para Todos. Olha o tema, fibrose pulmonar. Olha, acabou de chegar um recado aqui no nosso zap, é do Roberto Navarro, da cidade do Campo dos Goitacazes, que está nos assistindo. Aliás, gosta de assistir o programa e estar sempre ligado. Disse que o programa é inteligente e cultural e o tema de hoje é simplesmente ótimo. Ah, para! Eu que agradeço a sua audiência, querido, tá bom? De estar ligado de segunda a sexta, 13h30 aqui na tela da Band com Tá Aí Para Todos. Obrigado mesmo, isso me faz muito feliz. Joãozinho, não existe... Ah, essa pergunta é o ó, hein? Não existe uma cura para a fibrose pulmonar, é isso mesmo? Não, até hoje não. Quando o pulmão começa com aquilo que a gente mostrou daquele endurecimento, de ficar ressecado, o que a gente consegue de tratamento é evitar que aquilo vá em frente, que aquilo progrida.
Por isso, inclusive, a gente sempre comenta que uma coisa muito importante é tentar pegar a doença o mais cedo possível, o que dificilmente acontece. Porque quando a gente pega ela já no estágio avançado, as coisas já foram destruídas ali, aquilo já fibrosou e você tem menos chance de ajudar essa pessoa. Porque a gente não tem ainda nenhum medicamento, nenhum jeito de reverter aquilo. A única hipotética que poderia ser é o transplante pulmonar, que é uma coisa extremamente complicada, extremamente difícil, é um órgão muito ruim de ser trabalhado. Então, aquilo que fibrosou não reverte. Além disso, as pessoas têm que pensar que elas não estão num país de primeiro mundo, que instalou o dedo, o pulmão aparece, o rim aparece, o fígado aparece. Nós estamos falando de política Brasil. Ainda tem esse agravamento que a nossa saúde é precária, tá certo? Sim, sim. É melhor prevenir. Com toda certeza. Tá? Outra coisa também. Certeza. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta para ele sobre que poderia, o caso do vômito poderia estar ligado a alguma coisa. Ele disse que mais ou menos não. Mas o rendimento sexual também pode ser a pessoa sentir aquele cansaço, não conseguir ser tão viril mais. Isso também pode estar ligado, principalmente se a pessoa fumar 2, 3 maços, que eu conheço alguns por aí. Qualquer pessoa que tem falta de ar aos esforços, porque a atividade sexual é um esforço. Então, se você tiver falta de ar, esforço por qualquer doença que seja fibrose pulmonar ou outra, isso vai comprometer sua performance. Isso vai gerar cansaço, dificuldade e limitações. E quanto mais grave a doença, quanto mais avançado o quadro, ou até mesmo a limitação absoluta. Então, não só a fibrose pulmonar, mas o enfisema também causado pelo cigarro, insuficiência cardíaca, quer dizer, todas essas doenças que fazem com que você tenha falta de ar, que você tenha cansaço, ela vai te limitando para as suas atividades, inclusive essa. Tá. Ligado, o cigarro ligado ainda juntamente com o álcool. Aí debandou de vez? O problema é o gatilho, né? Quando eu falo gatilho, a gente que estuda muito essa questão do tabagismo, tem muitas pessoas que associam demais a questão do consumo de álcool e fumar. Então a pessoa, inclusive, chega e fala, não, eu fumo mais ou menos, mas fim de semana, quando eu começo com minha cervejinha, e aí a pessoa, às vezes, quando está tentando parar de fumar, uma das coisas que ela sente dificuldade é exatamente quando ela bebe, fica mais difícil de ficar sem fumar, ela tem mais dificuldade, então existe um entrelaçamento cerebral que você cria entre o consumo de álcool e o consumo de tabaco, e aí essa prisão ela vai ficando ali, envolvendo a pessoa, tornando as coisas cada vez mais difíceis. Aldo, queridão, quais os alimentos indicados para quem está passando pelo tratamento? O que acontece? Uma preocupação que a gente tem é com relação à capacidade total dessa pessoa se alimentar. Né? A própria condição de dificuldade na respiração, esforço respiratório maior, isso limita muito a capacidade normal de alimentação. Então, essas pessoas, normalmente, elas não conseguem tolerar muito, né? uma retenção de gás carbônico no pulmão. Existem alguns alimentos que produzem isso em maior quantidade. Então, carboidratos, no geral, a gente tem que dar uma limitada, né? Vai ter que se preocupar com a condição do que a gente chama de densidade calórica. Imagina, a pessoa consegue comer isso aqui de volume. Então, eu tenho que colocar o máximo de calorias no menor volume possível. Sim. E, de preferência, alguma coisa que não vai aumentar a produção de gás carbônico no pulmão. E outra coisa, entra imediatamente um profissional da área para poder auxiliar isso daí? Deveria entrar na maior parte das vezes. Deveria. Porque se você consegue dar um suporte mais adequado para a vida normal da pessoa, ela consegue tolerar melhor o tratamento, consegue ter uma qualidade de vida um pouco maior, né? Consegue evitar um pouco do sofrimento que está associado ao desenrolar da doença. Com essa falta de conseguir ingerir os alimentos, nesse período do tratamento, comidas pastosas batidas em um liquidificador sendo processadas, ajudam um pouquinho ou não resolve muito? Facilita, mas não ajuda. Facilita, mas não ajuda. Imagina o seguinte, quanto mais líquido é o alimento, né, no geral, ele tem uma densidade calórica menor. O que significa isso? É a quantidade de calorias por porção. Então, se o alimento está muito líquido, né, ele tem mais água. A água é um nutriente importante, né? Só que a água não tem caloria. A gente consegue fazer esse alimento mais líquido se a pessoa tolerar uma quantidade um pouco maior de gordura, né? Seriam lipídios bons. A gente pode usar alguns suplementos que estão disponíveis no mercado para poder fazer essas preparações, que é o único modo que a gente consegue de reduzir a consistência e aumentando a densidade. Aí a gente consegue fazer, mas aí depende do manejo do profissional.
e da condição do caso. Não existe uma solução única para o caso. Tá entendeu? certo. Então, olha só, já sabemos que não há cura, não tem jeito, o caso mesmo é se prevenir. Obrigado mais uma vez. Eu que Tá bem? agradeço. Obrigadão? Tá bom? Eu que agradeço. Segura aí. Olha só, sexta-feira, amanhã eu vou receber, para falarmos sobre segurança e política, os meus convidados de amanhã, o deputado federal Antônio Furtado e Carolina Patitucci. Ela é presidente da OAB Mulher da cidade de Volta Redonda. Se eu fosse você, eu não perderia o programa de amanhã, tá bom? Horário 13h30, onde? Aqui na tela da Band. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta. Fui, criatura. Beijo grande.